Cada relato é uma história de vida diferente. O Senhor me fez muitas promessas que eu viajaria bastante. E uma vez eu viajei para o Rio Grande do Sul. Nós estávamos pregando numa igreja muito grande. Era uma festividade com muita gente. Muitas vidas sendo batizadas com o Espírito Santo. A glória de Deus encheu aquele santuário. E nós estávamos ministrando. E o Espírito de Deus veio sobre mim naquela reunião. E eu larguei o microfone no púlpito e saí correndo. Estava filmando, estava sendo feito o DVD e ninguém entendia o que eu estava fazendo. E eu saí pela porta direita do templo. E eu saí pedindo licença, correndo no meio das pessoas. E eu saí correndo, estava numa garoa, muito frio no Rio Grande do Sul. E eu estava suado, porque dentro da igreja estava muito calor por causa daquela multidão. E eu saí correndo e no meio do estacionamento, e eu fui até onde estava um carro. E quando eu cheguei naquele carro, eu bati. E quando eu bati, esse jovem abriu a porta. Ele era um jovem drogado. Ele tinha ido àquela reunião com os pais dele. Mas ele não teve coragem de entrar na casa do Senhor. O diabo colocou vergonha no coração dele. O diabo inibiu a vida dele e ele não entrou. Mas nós fomos até aquele lugar. Me lembro como se fosse agora. Eu agarrei ele. E eu comecei a clamar, orar, expulsar os demônios. E ele começou a chorar, chorar, chorar. Aí eu lembrei, eu estou pregando. O pessoal tá pensando, cadê o pastor que está pregando? Ele sumiu. Eu larguei ele lá dentro do carro, fechei a porta, saí correndo e voltei para ministrar. Um tempo depois eu voltei para aquela cidade. Ele tinha mudado, mas depois voltou para as drogas de novo. E nós fomos em um retiro. E eu ministrava todo mundo, as pessoas caíam na unção, aquele mover. E ele ficava de longe, de longe. E eu olhava para ele e Deus dizia no meu coração, é aquele que você precisa. Aquele precisa. E depois que todo mundo ficava aquele mover da glória, eu fui lá e peguei ele. E eu comecei a falar sobre os projetos de Deus na vida dele. Eu comecei a falar sobre os planos de Deus na vida dele. E tão de longe, eu convidei para estar morando conosco. Ele veio morar conosco. Ele não é, ele é lá do Rio Grande do Sul. Tiago, como que foi tudo isso, Tiago? Como tu se envolveu nisso? Tu tem uma família excelente. Teu pai é um obreiro que eu queria ser igual ao seu pai. Sua mãe são uma família de irmãs, todas elas dirigentes de ciclo de oração, todas mulheres de Deus, profetas de Deus. E no meio desta geração de uma família tão linda, aparece você. Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. Bom, no meu caso foi o seguinte, no meio de muitas confusões na minha vida, muitas tristezas a parentes, familiares, que nunca me desampararam, o diabo me levou a lugares assim, extremos, assim, ao fundo do poço. Porque não era para mostrar para ninguém ou para qualquer pessoa que estava à minha volta que eu queria ser melhor que alguém. Eu simplesmente era usado pelo inimigo há pouco tempo atrás, que eu tinha que beber mais que todo mundo, eu tinha que fumar todo mundo, eu tinha que cheirar mais que todo mundo. Mas até que chegou um dia que Deus disse, não, agora basta, aleluia, né? E foi lá no retiro esse que o irmão, depois de outras vezes já ter orado por mim e ter ministrado sobre a minha vida, foi nesse último retiro lá no Rio Grande do Sul, que eu estava na rua durante o começo do culto, com o irmão Guilherme, um grande amigo meu. Oh, aleluia! E eu falei para ele que eu poderia ir lá escutar e eu não teria forças para lutar contra aquilo, porque eu escutaria e reconheceria que aquilo seria verdade na minha vida, mas eu não teria força para lutar. Quer dizer então que eu já tinha desistido de mim mesmo, achava que não tinha mais volta. Aleluia. Mas para a honra e glória de Jesus Cristo, aleluia, não foi em vão nem uma vez, nem várias vezes que esse irmão esteve lá no Rio Grande do Sul. E um dia ele desceu do púlpito e meio que nós estávamos assim, meio na frente da igreja, assim, abraçando uns certos irmãos lá que são líderes da juventude, e ele me convidou para vir para a mata.
aquilo lá foi um susto pra mim, porque a pessoa quando tá desacreditada vai sair de casa sem nem dinheiro, sem nada, ninguém acredita mais em ti. E passou logo 2 dias, eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe ficou muito faceira. Até, irmão, até agora eu me lembrei que antes de o senhor aparecer no Rio Grande do Sul, antes do retiro, ela comentou, disse assim, já pensou se o irmão vem e te convida para ir para São Paulo, você vai com ele? E eu até quando ele convidou, eu achei que ela tinha falado com ele, mas foi o mover de Deus nas nossas vidas. Por isso estou aqui, estou muito feliz, ganhei uma família nova, amigos novos, restauração na minha vida. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, alegria de servir, alegria de cantar, alegria de louvar. Aleluia. Irmã Bill, tem dado a vida dela para servir ao Senhor. É uma história como de todos. E você que nos ouve diz assim: ah, só é crente, só vai para a igreja porque fez tudo que não prestava. Eu te pergunto, tu faz tudo que presta? Se tu não sabe, a Bíblia diz: todos pecaram, inclusive tu, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Por que então tu joga pedra nos outros, se tu também tem pecado? Jesus veio para resolver o problema do pecado, sanar, destruir o pecado, para quem o aceite como Salvador.